Justamente sobre essa indicação de Donald Trump, eu converso agora com o Rodrigo Marcati, economista e CEO da Veda, que já está aqui na nossa tela. Rodrigo, bom dia para você e obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço o convite. Olha só, Rodrigo, falando aí dessa linha mais hawkish de Kevin Warsh, ele defende aqui um balanço patrimonial do Fed muito mais enxuto, com menos compra de títulos, menos injeção de dólar na economia. E a gente já vê aqui um salto do dólar, um aumento a R$ 5,22 agora. Queria falar sobre o impacto disso, sobre o preço do dólar aqui no Brasil, a saída massiva de investimentos, Rodrigo, e também qual que é o impacto geral mais forte aí na sua visão para os mercados emergentes com um presidente com esse perfil na frente do Federal Reserve. Olha, a minha impressão é um pouco diferente, tá? A abertura do mercado antes da indicação do Kevin já era negativa, né? A gente já esperava uma realização hoje por conta desse movimento que tem ocorrido no resultado das empresas, principalmente de tecnologia, ligado à inteligência artificial. Microsoft caiu bastante ontem, hoje, né, tem resultado de outras empresas para sair. Apple já tinha dado alguma sinalização também negativa a respeito desse tema, então a gente já imaginava que ia ter um dia negativo. O anúncio do Kevin Warsh veio para atenuar um pouco a queda, tá? O índice futuro, na hora que saiu a indicação, até melhorou, justamente porque o mercado espera dele, neste momento, uma postura mais dovish. Senão o Trump, com certeza, não teria indicado com tanta tranquilidade e com os comentários que foram feitos, né? As últimas conversas, os últimos discursos do Kevin Warsh foi justamente nessa linha mais dovish, né, criticando um pouco o patamar de juros atual americano. Então, acredito que o mercado estaria pior no dia de hoje, com quedas mais acentuadas na Bolsa Americana e talvez no câmbio, se não fosse a indicação dele. A sua visão, Rodrigo, puxando aqui a sardinha para o Copom, ele surpreendeu aí na última decisão de juros na super quarta, já quase deixando como certo que a gente vai iniciar um ciclo de cortes de juros na próxima reunião. Em que medida você enxerga o Banco Central, Rodrigo, revendo aí, não o início do ciclo de corte de juros, mas o peso desse corte para evitar justamente uma desvalorização do real mais acentuada? Assim, o Galípolo já tinha deixado claro que ele não é de deixar muito em aberto o cenário, e quando ele dá uma indicação, ele vai perseguir essa indicação. Então, eu acho que ele quis tirar um pouco da dúvida, né? No dia anterior ali do Copom, tinha aumentado muito a aposta que ele pudesse surpreender o mercado, e eu acho que justamente não é a linha de conduta dele nesse momento, né? Ele prefere ir numa sinalização mais clara e, de fato, entregar ele. Então, acho que é isso. Não tem uma sinalização diferente. Eu acho que ele por conta da melhora dos indicadores de inflação, ele vai poder cortar os juros, né? Eu acho que o câmbio, nesse momento, está só ajudando, né? O nosso real mais valorizado fez com que a inflação, inclusive de resultados, melhorasse no futuro, né? Marcati, A expectativa. deixa eu insistir um pouco nesse histórico mais hawkish do Kevin Warsh. Embora ele vá, assim, claro, agir como mais dovish, como mais leve aqui, para agradar Donald Trump. É justamente sobre isso que eu falo. Ele tem um histórico muito hawkish e agora ele vem com esse discurso mais dovish que a gente percebe que é para se alinhar ao discurso de Donald Trump, seguindo aí também o Christopher Veller, que voltou para uma queda de juros aqui na última super quarta, mas que historicamente também é mais linha dura. Em que o mercado deve acreditar, na sua opinião? Ele deve acreditar no histórico técnico de Kevin Warsh ou mais nessa promessa política de seguir na linha de Donald Trump? Como que você enxerga isso no longo prazo? Eu acho que ele tem, né, uma reputação muito boa. De fato, o cara, né, tem uma biografia já, apesar de Bem extensa, jovem, assim. excelente, né, o currículo dele, por onde ele passou, já teve dentro do governo durante 5 anos, dentro do Fed. Então, ele tem muita credibilidade, e eu acho que, nesse momento, ele deve, de fato, seguir uma linha mais dovish.
Isso não quer dizer que é por pressão do Trump, né? Mas eu acho que acabou sendo escolhido por ter, nesse momento, discursos em linha com o que o Trump acredita. Tá? Eu acho que se em algum momento não couber essa postura, essa ação mais dovish, ele, pela credibilidade que ele tem, pela capacidade de análise de mercado, de política monetária, ele não vai fazer. Tá? Mas eu acredito que o mercado, nesse momento, espera uma condução mais dovish do que o Jerome Powell vinha adotando, e por isso ele foi escolhido. Né? Eu acho que é uma coisa consequência da outra, não é o contrário. Né? Ele não é, por ser um cara fraco de credibilidade, o Trump escolheu porque vai poder fazer pressão e comandar, né, a condução da política monetária daqui em diante. Não, pelo contrário. O cara tem muita credibilidade, ele vai entregar aquilo que é preciso, porém, por estar com uma linha de raciocínio nesse momento, com um discurso mais alinhado ao de Trump, ele foi escolhido, ele foi rapidamente escolhido. Cara, olha só, claro que Kevin Warsh vai promover uma comunicação muito mais efetiva entre o governo dos Estados Unidos, entre a Casa Branca e o Federal Reserve, no sentido de alinhamento mesmo, o que, na opinião do mercado em geral e até aqui na opinião do jornalismo, não deveria acontecer no sentido de independência do Federal Reserve. Essa questão, Rodrigo, de independência do Federal Reserve foi motivo de queda na Bolsa também. Sempre que Donald Trump tenta intervir, dá ali uma patada no Jerome Powell, o mercado reage. Você projeta umas oscilações mais bruscas na Bolsa, uma oscilação mais brusca no dólar, com essas decisões menos técnicas do Federal Reserve, que tendem aí a ficar ouvindo aqui de canto Donald Trump ditando as regras para Kevin Warsh? Eu acho que se coincidir de fato o discurso, isso pode atrapalhar um pouco. Mas eu acho que a Bolsa Americana está passando por um outro desafio maior. Né? Já faz algum tempo que o mercado vem... alguns analistas, né, estão batendo muito na questão de quanto pode estar inflado o mercado acionário americano, principalmente no que tange às companhias que estão fazendo altíssimos investimentos, ainda sem uma clareza de retorno em inteligência artificial. E aí a gente começa a ter o mercado testando um pouco isso, né? O quanto o resultado decepciona, o quanto o guidance diminui, e aí a gente vê uma queda de 11% nas ações da Microsoft ontem. Isso pode estar começando um movimento de correção nessas companhias que não tem muito a ver com a condução da política monetária, com a independência do Banco Central. Isso pode vir de qualquer forma. Tá? Então, acho que a gente tem que ficar atento mais a isso do que o tema independência do Banco Central. Porém, as apostas de mercado hoje cedo já aumentaram em relação a corte de juros novamente nos Estados Unidos no meio do ano. Né? Então, a gente tinha ali uma probabilidade um pouco menor e ela já aumentou com a indicação do Kevin Warsh, ou seja, o mercado aposta que ele, no meio do ano, volta a cortar juros nos Estados Unidos. Isso pode trazer, né, novamente mais fuga de capital americano, migrando para os países emergentes. A gente pode ser beneficiado por esse movimento, mais uma vez, assim como já tem sido. Agora, em janeiro, a gente já captou, né, de dinheiro americano o mesmo que a gente captou em um ano inteiro, né, de 2025. Meu caro, foi muito bom te ouvir para coletar as primeiras impressões dessa indicação que acabou de acontecer aqui para nós. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós conversamos com o Rodrigo Marcati, economista e CEO da Veda. Até uma próxima. Obrigado. Bom final de semana a todos. Para você também, meu caro.